Foi muito bom você mandar essa dúvida, comentar isso, né? Porque eu acho que muitas pessoas não conseguem muitas vezes dialogar sobre isso ou sobre qualquer outro assunto justamente por não ter dúvida. E essa falta de dúvida não quer dizer que a pessoa tenha um conhecimento sobre isso. Na verdade, é porque como ela não tem conhecimento sobre isso, ela não sabe nem que tipo de dúvida ela deveria ter, o que ela teria que perguntar, quais são as coisas importantes dentro desse tema para se aprender. E isso não tem problema nenhum, minha gente. Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo tudo. É legítimo a gente querer aprender, a gente querer se informar. É aquilo que eu sempre falo, a nossa fé pensa, né? A nossa fé é baseada num livro, ela é intelectual. Então isso é muito importante. Então, assim, a gente pensar Deus, olhar para Deus, pensar Deus é a mesma coisa como se a gente estivesse olhando para um prédio. Quando você olha para um prédio, visivelmente você vê uma grande estrutura, você vê que ele tem tantos andares, você vê o estilo de janela, você vê se ele é moderno, se ele é tradicional, se ele é mais vintage, se ele está no centro da cidade, se ele está num bairro, se ele é comercial, se ele é residencial. Isso é uma leitura que você consegue fazer quando você bate os seus olhos, quando você pensa sobre ele. Então, assim, da mesma forma é quando a gente pensa Deus, né? Nós temos um mínimo de informação que nos faz pensar ou que nos faz dialogar com nós mesmos a respeito desse assunto. Então isso é baseado na nossa cosmovisão, né? A forma como a gente enxerga o mundo, né? A lente pela qual a gente enxerga o mundo. E essa cosmovisão, a individual de cada um, ela é formada pela criação, pela cidade que você nasceu, pela forma como você foi ensinado, do que é certo e do que é errado. Então, assim, é algo muito individual e específico de cada família. Então, você tem uma noção básica do que é um prédio. Então, quando eu falo para você, prédio, você já sabe o que é um prédio. Da mesma forma, quando eu falo com você, Deus, todo mundo já tem uma previsão formada do que seria Deus, seja essa previsão bíblica ou não, né? Ou seja, correta, verdadeira, ou seja, uma heresia. Mas todos nós temos essa previsão formada. Então, isso forma a nossa cosmovisão acerca do ser Deus, entendeu? Então, por mais que muitas vezes a gente não tenha conhecimento sobre algo, alguma coisa passa na nossa cabeça sobre aquele assunto e a gente precisa se aprofundar, a gente precisa limpar como se fosse um terreno, né? Para a gente poder ver a profundidade daquele solo, a gente poder estudar. Então, da mesma forma, nós precisamos mergulhar dentro desse ambiente, mergulhar dentro desse ser, para conseguir entender, a conhecer os tesouros que ali estão escondidos. Então, ao encontrar esse tesouro, né, revelado através da palavra de Deus, então precisa ter um interesse de leitura e aprendizado, a gente precisa colocar esse tesouro numa mesa e organizar ele para que a gente possa ter uma visão ampla daquilo que ele é. E isso eu chamaria de uma sistematização. É por isso que é importante nós termos um ensino, um aprendizado sistemático da palavra de Deus. Então, a partir do momento que a gente organiza, que a gente sistematizar, né, o aprendizado do ser de Deus, a gente vai conseguir conhecer todas as suas faces, né, com profundidade, aquilo que se pode conhecer do Senhor, aquilo que Ele, através de si mesmo, escolheu revelar. Né? O Senhor tem um controle sobre todas as coisas, inclusive de si mesmo. Só se pode conhecer de Deus aquilo que Ele mesmo escolheu se revelar para nós.